Você pode sentar, queridos. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estava ali já, meu Deus, me alegrando. E quando eu vi o testemunho da nossa irmã Tânia, eu não sei você, mas eu queria dar uma carreira aqui. De alegria. Porque, queridos, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Sabe, a Bíblia não é um livro de histórias, não. De contos, não é. O que está escrito na Bíblia é a verdade. E quando a Bíblia fala, quando Deus fala ao nosso respeito, dizendo que somos curados, que podemos passar sobre as circunstâncias e vencermos tudo, é porque podemos. Nada é impossível para aquele que crê. Nada. E eu não sei você, mas não tem essa de... É porque aos nossos olhos, aos olhos humanos, parece que um câncer é mais milagre do que uma cura de uma dor de cabeça, né? A cura de um câncer parece que é mais milagre do que a cura de uma dor de cabeça, mas não é. São enfermidades e são doenças da mesma forma. E a nossa irmã Tânia, ela vivia sem poder comer. Você tem noção do que é isso? E ela tomou posse, querido. Ela tomou posse, ela disse, é minha, a cura é minha, me pertence. E ela recebeu, tá aí para contar a história. E para quem não crê, também tem uns exames ali que ela mostra. Meu Deus! Que Deus é esse, querido? Que Pai é esse que temos? Aleluia! Olha, eu não sei se tem alguma coisa difícil demais para você. Se você veio aqui em busca de um milagre, receber alguma coisa. Mas se eu fosse você, eu já tomava posse. Se eu fosse você, queridos, eu tomava posse e não largava mais. Até se cumprir. Isso é fé. Isso é perseverar, queridos. Aleluia, como eu me alegro. Como eu me alegro, queridos. Fé é receber sem ver. E ela recebeu. E ela desfrutou, ela recebeu e ela desfrutou. Aleluia. Meu Deus, tá bom, eu vou, né? Vamos lá. Senão eu vou passar a noite falando do milagre. Ô, glória. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas. Capítulo 5. Eita, glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 5 fala de uma passagem maravilhosa, incrível, que, meu Deus. Fala sobre a pesca maravilhosa. Amém? Você abriu? Vamos ler então. Certo dia, versículo 1, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Verso 2 diz: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Diga assim, lavando suas redes. Amém. Versículo 3 diz: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco para a praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Versículo 5 diz assim: Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ou, sob a tua palavra, lançarei as redes. Aleluia. Sabe, queridos, eu fico pensando sobre essa passagem. E eu gosto muito dos detalhes que a Bíblia tem, sabe? Das coisas que Jesus viveu e tudo. E eu fico procurando entender. E no versículo 2 diz que eles estavam lavando as redes ali, né? Quando Jesus chegou lá, na beira do lago, viu os barcos e os pescadores que estavam lavando as redes. E sabe por que eles estavam lavando as redes? Porque eles passaram a noite inteira pescando, ou tentando pescar. E todas as vezes, depois que os pescadores, eles pescam, né? Eles trabalham, eles fazem aquilo, eles precisam lavar as redes. Isso era sinal de que o trabalho tinha acabado. Isso era sinal de que eles não iam mais jogar as redes, porque as redes precisavam estar limpas, sem aquela lama do mar, do lago, sem o muco que saía lá dos peixes, aquele viço que tem no peixe, as algas de repente. Eles tinham que deixar as redes limpas e estendidas ao sol para que não fizesse ninho de rato ali, porque juntava rato se não fosse bem lavada. E eles estavam lavando as redes. E quando Jesus chegou, ele estava vendo essa cena. Os barcos lá e os pescadores lavando as redes. Então, automaticamente Jesus entendeu, eles não vão mais pescar. E Pedro estava lá lavando, fazendo o trabalho dele. E eu acredito que Pedro não estava muito contente não, lavando aquelas redes, porque eles passaram a noite inteira pescando. E aí eu fui pesquisar, eu fui ler algumas coisas. Por que se pesca à noite? Se pesca à noite, a gente vê muito isso lá, né, no Nordeste. A gente morava numa cidade litorânea, praia, muita praia. E a gente sempre, quando passava por ali, pela praia, a gente vê, né, os barcos de noite lá. E eles saem mesmo para o alto mar, para pescar. E eu li algumas coisas sobre isso. Não sou entendedora de peixes, amém, nem de pesca, nem de nada. Mas eu li porque eu sou curiosa mesmo e fui procurar saber. E diz que a pesca noturna é mais fácil de pegar peixe porque eles sobem para a superfície. Porque na superfície da água, à noite, ela é mais quentinha. E tem luz, a luz da lua. E os peixes não enxergam, né, no escuro. Então, de dia, você vê aqueles grandes cardumes que a gente vê na TV, às vezes, eles estão lá embaixo. E à noite, eles estão lá em cima, na superfície. Então, Pedro, ele era profissional, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele passou a noite pescando, porque ele sabia que a hora boa de pescar era a noite. E ele passou a noite pescando e Jesus chegou lá e pediu o barco emprestado. Porque ele precisava falar sobre a palavra, sobre Deus. Ele precisava pregar aquela multidão, ensinar aquela multidão. E ele pegou o barco e Pedro, né, obviamente emprestou o barco para Jesus. E Jesus foi lá e fez o trabalho dele. Foi falar da palavra, foi ensinar ao povo. Tinha uma multidão que vivia constantemente seguindo Jesus, apertando ele. E ele procurava lugares que favorecessem, né, tanto a acústica, e diz que no mar, né, tem uma posição lá que o vento é favorável e o som se espalha. Então, certamente, né, Jesus sabia disso. E ele
foi, né? E fez e tal. E Pedro cedeu o barco, né? E sabe, queridos, eu e você, assim como Pedro, somos cooperadores de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, queridos, a gente não pode dizer não. Se Ele te chamou para fazer algo nessa terra, seja na igreja, seja fora da igreja, você não pode dizer não. Porque eu e você somos cooperadores dEle. Em 1 Coríntios 3:9 diz isso: pois somos cooperadores de Deus. Nós somos ajudadores. Ai, mas que heresia é essa que você está falando, Vanessa? É a Bíblia, querido. É a Bíblia quem diz. Sabe quantas vezes Deus está querendo agir através de nós, nas mínimas coisas, e nós nos negamos. Nos negamos às vezes porque tivemos um dia ruim, tivemos uma pesca ruim, não deu nada certo naquele dia, e o Senhor diz assim: você percebe aquilo dentro de você, dê um abraço em fulano, mande uma mensagem para fulano, e você simplesmente ignora aquilo. Somos cooperadores de Deus. Não importa como foi o meu dia, como foi o seu dia. Se Deus requer algo de nós, queridos, se Jesus está tratando alguma coisa para mim e para você fazer, nós precisamos fazer. Sabe por quê? Porque não é nada sobre nós. Não é nada sobre mim nem sobre você. É sobre Ele. Amém? E Pedro continuou lavando as redes lá. Eu imagino que eram muitas, né? Porque eram 2 barcos. E era assim que funcionava essas pescas noturnas. Eu não sei se hoje é assim, mas nessa época de Jesus eram 2 barcos grandes que saíam. E as redes mediam aproximadamente 30 metros por 3 de largura. E ficava um pedaço da rede num barco e o outro pedaço, a outra ponta, no outro. E eles soltavam aquilo ali porque era assim que funcionava. A pesca noturna dava muito resultado. E nessa noite não teve resultado. Eles nada pescaram. E eu acredito que Jesus continuou lá e Pedro continuou lá lavando as redes com os outros pescadores. E, queridos, quando Deus comunicar alguma coisa no seu coração, seja rápido em obedecer. Sabe, não importa se você está pressionado, se você está triste, se você está abatido, se você teve um dia mau, se você está com sintoma de alguma enfermidade, simplesmente obedeça. Aleluia. E no versículo 4, Jesus, né? Jesus acabou de falar com a multidão e desceu do barco e foi falar com Pedro. Disse: vá para onde... Pedro não contou nada para ele. Não contou. Até então, no versículo 4 diz assim: tendo acabado de falar, ele disse a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Jesus deu uma instrução para Pedro. Ele disse: vá. Aí no versículo 5 diz, Pedro respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Tem outra versão que diz assim, que Pedro disse: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, a noite toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra.
Aleluia. Sabe, no início desse versículo 5, ele diz: Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, não pescamos nada. Pedro tenta justificar, ele era um pescador profissional, ele vivia daquilo. Ele sustentava a casa dele com a pesca, ele sabia o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo, queridos. E Jesus era o quê? Qual era a profissão de Jesus, gente? Alguém, pelo amor de Deus? Pastor? Carpinteiro. Nada a ver com peixe, né? Nada a ver. E Pedro ali tenta justificar, né? Mas Senhor, mestre, olha, nós passamos a noite inteira ali, nada pescamos, nada. E depois ele diz: mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Querido, onde está a nossa confiança? Sabe, onde está agora? Agora a gente está prestes a eleger, né, os próximos governantes. E nós vemos tanta gente aí colocando toda a sua fé em políticos, em pessoas. Devemos acreditar neles, é claro, orar por eles. Mas, queridos, quem pode te salvar não são políticos. Quem pode trazer a resposta para a tua vida, aquilo que você mais precisa, não são os políticos. Onde está a nossa confiança? E sabe, eu fiquei pensando, e Pedro disse: mas sob, debaixo daquilo que você está falando, Senhor, eu vou lançar de novo, eu vou confiar. Porque eu creio que vai dar certo. E ele estava falando, querido, ele estava simplesmente sem saber. Mas ele estava praticando o que diz Provérbios 3. Provérbios 3, a gente lê às vezes aqui quando vamos no momento de dízimos e ofertas, né? E Provérbios 3, você não precisa abrir, capítulo 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie. Ou não confia no teu próprio entendimento. Mas reconhece o Senhor. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai mostrar para você o caminho, querido, quando você confiar de todo o coração. E Pedro estava fazendo isso. Ele não se apoiou no próprio conhecimento e entendimento dele sobre a pesca. Ele não disse, eu não vou fazer isso porque eu sou pescador. Eu não vou fazer isso porque eu já passei a noite inteira. E eu entendo de pesca. E você não, mestre. Ele poderia ter dito. Afinal, Jesus era carpinteiro, não pescador. Mas Pedro colocou a sua sabedoria de pescador no bolso. E disse: sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Eu vou acreditar, eu vou confiar na tua palavra. Mesmo que eu já tenha feito de tudo. Mesmo que eu esteja abatido por causa de uma noite de trabalho sem resultado. Mesmo que eu esteja triste. Mesmo que eu esteja pressionado. Mesmo que as pessoas estejam falando de mim. Sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Aleluia! Sob a tua palavra, Senhor, eu vou confiar. Aleluia! Aleluia! E no versículo 6. Aleluia! No versículo 6 diz assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos companheiros lá do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a
Mesmo que o sintoma esteja lá, vale a pena declarar o que a Bíblia diz que você é curado. Mesmo que o seu armário esteja vazio, vale a pena declarar o que diz a palavra. Eu sou próspero, eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Vale a pena confiar, queridos. Aleluia. Aleluia. Pegaram tanto peixe que as redes estavam a ponto de se rasgar. Recompensa da obediência. Recompensa da obediência. Sabe, queridos, todas as vezes que decidimos obedecer, todas as vezes que Jesus nos instrui a fazer algo, pessoas são alcançadas através da minha e da sua obediência. Pedro estava lá com tanto peixe que teve que chamar os outros para segurar, para repartir, porque ele não estava conseguindo. Sabe, querido, a tua obediência vai te levar a lugares que você talvez nem imagine, para alcançar outras pessoas. Agora seja obediente. Confie naquilo que o Senhor tem dito para você. Confie naquilo que você tem ouvido da palavra. Sabe, talvez você diga, mas o Senhor não está falando nada comigo. Ele está falando agora mesmo com você. Nesse exato minuto. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. E se você não tem ouvido uma voz audível no seu ouvido, dizendo assim, olhe filha, eis que sou o teu Deus. Faça isso, faça tal coisa. Abra a sua Bíblia. Ele vai falar com você. Aleluia. Há uma recompensa na obediência, queridos. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Há um galardão na confiança. Confiar no Senhor de todo o coração. Há uma recompensa. Aleluia. Vamos continuar no verso 8. Pedro diz assim. A Bíblia diz assim, quando Simão Pedro ouviu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos ou admirados com a pesca que haviam feito. No verso 10 diz, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Sabe, queridos, no versículo 8, Pedro olha para si mesmo e vê incapacidade. E vê erros, vê pecado, vê o que não presta. Porque a natureza humana, carnal, não tem nada que preste. E Pedro se ajoelhou ali diante do Senhor e disse, vai, Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. E Jesus não olha para os nossos erros, queridos. Jesus não olhou para os erros de Pedro, para a natureza pecaminosa que ele tinha. Sabe, ele no versículo 10, o Senhor anima a Pedro, consola ele, né? Como? Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Meu Deus, o homem era pecador até um tempinho atrás. E era pescador, né? E agora, pescador de peixes. E agora Jesus está dizendo que vai fazer dele pescador de homens. Jesus consola, chama ele para perto. E diz, pronto, agora você vai passar a sua vida fazendo isso. Pescando homens, resgatando vidas. Sabe, queridos, Deus não olha para nós
como nós mesmos nos vemos às vezes. Quando ele olha para mim e para você, ele vê o próprio Jesus. Ele vê o sangue de Jesus ali que nos limpa. Ele não vê você doente, ele não vê você pobre. Porque não é isso que somos. Nós temos a própria natureza de Deus habitando em nós agora. E ele vê exatamente isso, a capacidade dele em nós. Então, se ele te chamou para fazer algo, querido, não olhe para você mesmo, porque não é você que vai fazer. É ele que vai fazer. Sabe, se Deus te chamou para restaurar a sua casa, olha só que ministério poderoso. Mulher casada. Seu primeiro ministério é a sua família. E Deus te chamou para ser uma mulher sábia e virtuosa, que toda capacidade está dentro de você para isso. E você pode olhar para você mesma e dizer, mas o que é que eu vou fazer para essa situação mudar? Não olhe para você mesmo. Toda capacidade que você precisa, querido, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, está dentro de você. Você só precisa dizer sim, confiar no Senhor. Obediência tem uma recompensa, querido. Obediência tem uma recompensa. Confiar em Deus nos traz benefícios, não só para nós mesmos, mas para quem está perto da gente. Aleluia! E Pedro não sabia nada sobre ser pescador de homens, porque ele era pescador de peixes. Mas ele diz, no versículo 11 diz, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Obedeceu de novo. Sabe, às vezes a gente tem a péssima mania, como seres humanos, eu estou falando, de correr para Deus quando a gente está precisando de alguma coisa. De correr para Deus quando a corda está quase no pescoço. De vir para a igreja só quando o negócio aperta. Porque sabe que aqui você vai ser consolado. Deus pode te alcançar com uma palavra. Mesmo que ninguém saiba nada da sua vida. A gente tem essa péssima mania. Tem gente até que diz assim, por aí. Isso não está na Bíblia não, né? O povo fala. Se não vier pelo amor, vai ser pela dor. Isso não existe, querido. Ninguém traz... Jesus, Deus não traz ninguém para a igreja pela dor, não. É você que vem mesmo pela dor. E eu fiquei pensando, Pedro passou a noite inteira com os pescadores pescando, não teve nada. E aí Jesus faz um milagre, manda eles irem de novo, eles obedecem. E eles têm 2 barcos que quase afundam de tanto peixe. E eles estão na fartura ali, não precisava de nada, estava tudo certo. Agora eles iam, sei lá, eles iam exportar peixe. Porque acontecia isso, viu? Eles salgavam os peixes e enviavam para outras regiões para conservar. Talvez eles fossem mandar peixe para tão longe, de tanto peixe que tinha. Eles não estavam precisando de nada. E Jesus diz assim, deixa isso tudo aí e vem me segue. Será mesmo que a gente deixaria? Será que a gente deixaria a nossa fartura para seguir Jesus, nesse caso aqui, para ficar andando quilômetros a fio, no sol causticante, torrando, pior do que esse daqui, porque, né, calor do deserto, da região desértica é pior. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo, querido, deixaram tudo e seguiram. Eu quero chegar um dia num nível de obediência desse.
Que qualidade de filho somos nós que só procuramos o pai quando a gente está precisando? Eu não queria um filho desse. Quem é pai ou mãe aqui sabe. Filhos interesseiros, que só procura o pai quando está precisando de alguma coisa, quando está precisando de cura, quando está precisando de pagar as contas, quando está precisando... Não devemos ser assim, queridos. E Deus nos convoca nessa noite para obedecermos a Ele, independente das circunstâncias. Sabe, independente, querido, daquilo que você tem ouvido, daquilo que você pensa de você mesmo, daquilo que as pessoas falam. Obedeça. Confia no Senhor, querido. Quem tem te sustentado? Quem é que tem te sustentado? Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, é porque Ele sabe que você pode fazer alguma coisa. Então faça o que Ele colocou na sua mão para fazer. Seja quem Ele te chamou para ser, queridos. Filho amado que anda nessa consciência. Eu sou filho próspero. Eu sou luz e sal dessa terra. Eu estou aqui para iluminar, para curar os doentes. Eu vou fazer a diferença. Seja quem Ele te chamou para ser, queridos. Aleluia. Independente do que dizem por aí, independente de relatórios de pessoas, relatórios até pessoais, individuais, acerca de quem você é ou do que você faz. Seja obediente ao Senhor, confia nele, queridos, confia nele. Sabe, as pessoas não são contra você. Eu fiquei pensando sobre isso um tempo. Você pode dizer, mas fulano não gosta de mim. Fulano nem fala comigo. Mas esse tipo de pessoas são pessoas egoístas, interesseiras. Elas só gostam delas mesmas. Ou melhor, elas não são contra você, elas são a favor delas mesmas. Pessoas que levantam falso ou que falam além da conta sobre as outras pessoas, elas não são contra ninguém, elas só são a favor delas mesmas. Pessoas egoístas que não veem nada de bom nas outras. Aleluia. Mas só veem seus próprios interesses. Aleluia. Sabe, queridos, essa é uma noite de voltarmos a confiar ao Senhor nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Sabe, às vezes condicionamos, Deus só vai agir se eu for ali. Deus só vai falar comigo através de fulano. Eu só vou ouvir Deus quando o pastor prega. Que história é essa, meu irmão? Você é filho. Você deve ter um relacionamento íntimo com seu pai. Você precisa conhecer a vontade dele para você. Eu não sei aqui não acontece isso, é só lá para a banda do Nordeste. Mas tem gente que não para numa igreja quieto nunca. Você já viu isso? Um dia está na Batista, outro dia está na Assembleia, outro domingo está no Verbo da Vida, outro domingo está na Quadrangular, outro domingo está... Gente... Nós passamos 11 anos morando em Natal. Eu acho que a gente foi umas 2 vezes só em outras igrejas. Porque eu me sentia bem alimentada onde eu estava. Eu não precisava, sabe? Eu não precisava. Eu gosto de ir em outras igrejas, entenda. Eu não estou dizendo que você não pode ir nas outras igrejas, mais nunca. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre entender o propósito, sabe? Entender o que Deus quer que você faça nessa terra, querido.
Você tem alguma coisa para fazer. Com pouco, com muito, tendo ou não tendo, Deus quer que você faça alguma coisa. Confie nele de todo o seu coração, querido. Confie nele. Aleluia. E eu vou perguntar uma coisa para você, e você não precisa responder. Mas o que você está fazendo enquanto você pode fazer? Porque vai chegar uma hora que você vai ter mais desculpas ainda para não fazer. Você vai dizer, eu estou velha demais, eu estou cansada demais, eu trabalho demais, eu tenho um filho demais, eu tenho um bebê demais, eu tenho um menino grande demais, eu tenho coisa de casa demais, eu tenho um marido demais. Demais não, eu tenho, marido demais não, calma. Eu tenho muita coisa para cuidar no marido. Não posso fazer. O que você está fazendo enquanto você pode fazer? Preste atenção na pergunta. O que você está fazendo enquanto você pode fazer? Aleluia. Eu não quero trazer condenação para ninguém aqui, querido. Ninguém. Deus sabe do meu coração. Mas por mais que você não esteja vendo nada, por mais que você tenha pescado a noite inteira, por mais que os anos se passaram, querido, o Senhor é dono do tempo. Descanse nele. Descanse nele, obedeça. Sabe, a sua verdadeira alegria não está em coisas nem pessoas, não. Nem em lugares. Eu só vou ser feliz quando eu sair de Frederico. Porque aqui, pelo amor de Deus, tem nada que preste. Você só vai ser feliz completamente quando você se acertar por dentro. Quando você entender quem você é e viver como você é. Como aquele que foi chamado por Deus para viver uma vida de filho. Pessoas sempre vão errar, deixa eu dizer. O pastor vai errar, eu vou errar. Quem canta aqui vai errar. Sua mãe vai errar, seu pai vai errar. Seu filho vai errar. Mas tem um que nunca erra. Tem um que nunca erra e ele sabe o caminho, querido. Ele sabe o caminho. Então, querido, confia no Senhor. Confia no Senhor. Lança a tua fé sob a palavra dEle. Mesmo que você não esteja vendo nada. Mesmo que você esteja angustiado agora mesmo, nesse momento. Mesmo que você esteja passando um perrengue, eu não sei. Confia no Senhor. Lança sobre Ele. Lança os teus cuidados no Senhor, querido. Consagra aquilo que você faz ao Senhor. Consagra a sua profissão ao Senhor. É Ele quem cuida de você, querido. A sua fonte é o Senhor, não são homens. Pedro não confiou naquilo que ele sabia sobre pesca. Ele disse: sobre a tua palavra, mestre, Senhor, eu vou lançar as redes. Seja ousado nessa noite, querido. Eu não sei o que é que acontece, que você passa. Mas faça como Pedro. Só obedeça e confie. Só obedeça e confie. Sabe, Deus já esteve lá no seu futuro, Ele sabe. Agora as coisas só podem acontecer na sua vida e na minha, quando nós cumprimos os princípios. Deus não é um pai irresponsável. Nós precisamos cumprir os princípios para desfrutar das promessas.
Pedro obedeceu. Pedro emprestou o barco para Jesus. E quando ele estava no auge, talvez ele nunca pescou o tanto que pescou naquela noite. Ele deixou tudo para seguir o Jesus. E às vezes nós paramos por tão pouco. Porque parece que às vezes a gente tem uns lapsos de memória, né? A gente não se lembra quem é. A Bíblia diz que o maior habita dentro de nós. O maior é maior do que qualquer coisa, maior. Mas como é isso, eu não sei. A Bíblia diz que é assim, o maior habita dentro de mim e de você. Um dia eu fui questionada ali na salinha, que eu não tive nem o que dizer. Porque não dá para dizer. A Bíblia diz que tem coisas na Bíblia que a gente não consegue explicar com raciocínio humano, né? Natural. E me perguntaram assim, uma criança ali me perguntou, qual é o tamanho de Deus? Tem pergunta, né, que eu disse, Senhor, corre aqui. O que é que eu vou dizer? Porque diz que, a Bíblia diz que Ele sustenta o universo na palma da mão, né? Aí eu disse, Ele é infinito. Aí eu disse essa passagem, né? Ela disse, mas o universo é infinito. Eu disse, pois então, Deus também é. E eu imagino na cabecinha dela. Eu imagino na cabecinha dela querendo saber o tamanho de Deus, né? Mas, querido, tem coisa que não se explica só vivendo. Sabe, é como dizem aí, milagre não se explica, se vive. Decida viver milagre, querido, decida. Decida lançar as redes e ter peixe em abundância. Mas também decida, quando Ele disser, deixe tudo aí, venha para cá, vá. Obedeça a voz daquele que sabe do teu futuro. Às vezes, olha, eu já fiquei muito pensativa sobre o futuro dos meus filhos. Quem é mãe sabe, né? Algum dia na vida já pensou no futuro dos filhos. E uma vez eu fiquei pensando, a gente às vezes fica programando uma coisa e não dá certo. Estudar numa escola e não dá certo. Ou fazer um curso tal, também não dá certo. Aí tu fica, meu Deus, e o futuro desse menino, como é que vai ser? E aí a gente lembra, não é na minha força. Ele tem um pai. Meu filho e minha filha têm um pai. Que o da terra é limitado, mas o do céu não é. Então, queridos, confia no Senhor. Resolva, decida descansar e lançar as suas preocupações nele. Ele tem cuidado de você, querido. O que você está fazendo enquanto você pode fazer? O que você está fazendo? Todas as vezes que decidimos obedecer o que Jesus nos instrui, pessoas são afetadas e beneficiadas por causa da nossa obediência. Fique de pé. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Aleluia. Ousadia para confiar. Ousadia para obedecer. E esse é o momento, querido. Eu não sei o que se passa. Eu não sei da sua vida. Eu não sei o que deseja o seu coração. Mas Deus sabe. Talvez aqui ninguém possa saber o que deseja o seu coração. Mas Deus sabe. Deus sabe. E se você chegou aqui, querido, angustiada, pressionado com alguma coisa, olha, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você lembra de Elias? Elias, uma vez orou a Deus e disse, eu quero morrer. E se escondeu numa caverna com medo de morrer, com medo de Jezabel. E foi para lá.
A Bíblia diz que em tudo nós somos pressionados, mas nunca destruídos. Sabe, queridos, aquele que te criou não quer que você padeça. Aquele que trouxe você à vida quer que você prospere. Aquele que te sustenta, aquele que te salvou um dia, quer que você se mantenha firme, cumprindo o propósito. Sabe, se tem algo para você que é grande demais, a Bíblia diz: creia! Tudo é possível ao que crê! Tudo é possível ao que crê! Se lance, querido, se lance, confie no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu quero que a gente vai cantar essa música. E ela fala muito sobre fé. E talvez essa semana a sua fé pode ser provada de alguma forma. Mas a instrução do Senhor nessa noite é: sob a minha palavra, lance as suas redes. Lance sobre o Senhor. Lance sobre o Senhor. Você me chama pra caminhar no firme fundamento real, invisível, que me faz ir além do que é tangível.
nessa noite, Pai, lançar as nossas redes. Lançamos as nossas redes, Senhor. Lançamos as nossas redes, Pai. Porque de nós mesmos não podemos fazer nada. Mas o Senhor tem a palavra certa. O Senhor tem a palavra certa para nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Nós te exaltamos, nós te adoramos, Pai. Você é aquele que pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, Senhor. Você é poderoso para fazer. Nós confiamos em você, Senhor. Entregamos os nossos cuidados, as nossas preocupações, Pai, sob a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por uma semana, Senhor, do sobrenatural acontecendo. Aquilo que temos gerado no nosso espírito, Senhor, vai acontecer. Vai acontecer, Pai, porque confiamos no Senhor. Nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. O que geramos no nosso espírito, o que geramos no nosso coração, vai acontecer.